Hoje é possível para qualquer pessoa trazer a graça divina ou o poder do infinito em sua experiência individual e assim ser menos limitada e menos dependente de fontes e recursos humanos do que foi até então. Cada vez mais pessoas estão sendo libertadas das limitações do senso pessoal, isto é, das limitações de seu eu pessoal, do que jamais foi verdade na história do mundo. Mas mesmo sendo muitas, ainda não é o suficiente. As possibilidades são tais que cada pessoa pode ser a saída para este amor, graça, poder e benevolência, e não há mais razão para restringi-lo a alguns poucos professores ou líderes, a alguns salvadores ou messias, ou a alguns santos ou videntes. Em algum momento, acreditava-se que somente aqueles chamados à vida religiosa poderiam desfrutar desta união consciente com Deus e que, através deles, seus rebanhos poderiam se beneficiar vicariamente. Hoje sabemos que cada homem, mulher e criança na face do globo pode deixar suas redes e entrar nessa união, tornando-se assim um centro ou força através da qual a graça de Deus flui para sua comunidade, acelerando o dia em que o reino dos céus se manifestará na terra. Chega um momento na experiência de cada pessoa em que as circunstâncias humanas são tais que ela percebe que não pode ir mais longe no desdobramento de uma vida feliz, bem-sucedida ou próspera, sem a ajuda de algo além da humanidade. E é em tais momentos que ela pode se voltar para a busca do que ela chama de Deus. Alguns poucos são os que encontram Deus, mas há muitos mais que não o encontram. Provavelmente, a própria palavra Deus impede que muitas pessoas o encontrem, porque esta palavra recebeu tantos significados de natureza supersticiosa que muitas vezes se perde no caminho. Em outras palavras, em vez de ver o homem feito à imagem e semelhança de Deus, o que normalmente fazemos é ver Deus feito à imagem e semelhança do homem. Se quisermos ter sucesso em nossa busca por Deus e alcançar a unidade consciente com nossa fonte, devemos ir além do Deus mítico das recompensas e punições, além da fé em algum ser distante que não é senão fruto da imaginação e da superstição. Provavelmente, se não houvesse tantos ensinamentos falsos sobre Deus, não seria tão difícil encontrá-lo. Se fôssemos suficientemente sábios para seguir os ensinamentos bíblicos e místicos, aprenderíamos a não procurar Deus do lado de fora, mas nos voltaríamos para dentro até que a revelação do verdadeiro Deus viesse de dentro do nosso próprio ser. Jesus não ensinou que o reino de Deus está dentro? Mas não temos cometido o erro de orar a um Deus separado e à parte de nosso próprio ser? Não é todo senso de discórdia em nossa experiência mental, física, financeira e emocional apenas um sentimento de separação de Deus? Este sentimento de separação que entretemos não é de nossa autoria. Isso foi feito por religiosos há muito tempo atrás. Foi feito por filósofos e por pessoas que estavam buscando a Deus em algum lugar fora de seu próprio ser, por aqueles que estavam buscando o bem para ser acrescentado a eles. A primeira lição que devemos aprender, portanto, é que Deus está mais perto do que respirar e mais perto do que as mãos e os pés. Quando aprendemos isso, começamos a esperar um desdobramento ou revelação de dentro, em vez de um contato com algo fora, desconhecido e distante do nosso ser. Devemos fazer a transição da pessoa que está buscando a verdade, buscando o bem e buscando a vida eterna, para aquela identidade individual que é em si mesma a fonte e o centro do bem infinito, para a revelação daquela identidade individual que é a bênção, não recebendo uma bênção, mas sendo ela. À medida que entramos na realização da verdadeira natureza de nosso ser e da verdadeira natureza do ser de Deus como ser individual, nessa proporção,
nós nos elevamos acima das circunstâncias e condições da existência humana. A princípio, isto pode nos deixar flutuando pelo espaço e nos perguntando onde vamos pousar antes de descobrir qual é o poder do invisível que age sobre nossa vida e transforma nossa consciência. Quantas vezes já disse e escrevi que antes de alcançarmos o que estamos buscando, devemos chegar a um lugar onde possamos ver o que é invisível, ouvir o que é inaudível e conhecer o que é incognoscível. As coisas do Espírito de Deus são loucura para o homem. Essa transformação de consciência da mente pensante para a intuitiva não virá através do intelecto, mas definirá a si mesma pelo que é chamado de faculdade da alma, a consciência interior. A afirmação de Jesus, tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis, é um lembrete de que não vemos a verdade espiritual ou não ouvimos a verdade espiritual com os olhos ou com os ouvidos. Há uma consciência interior, uma faculdade espiritual que recebe e interpreta a verdade para nós. Podemos chamá-la de Deus, podemos chamá-la de amor divino, vida universal ou o Espírito de Deus. Entretanto, independentemente do nome ou termo que utilizemos, estamos reconhecendo que existe um centro de inspiração. Estamos reconhecendo que de nós mesmos nada podemos fazer, que é o Pai dentro de nós que faz as obras, que o Cristo vive nossa vida, significando o Espírito de Deus em nosso ser individual ou consciência individual. À medida que reconhecemos que existe essa infinita fonte de inspiração e todo o bem, passamos ao próximo passo e percebemos que, na medida em que esse bem infinito entra em nossa experiência, à medida que reconhecemos que existe essa infinita fonte de inspiração e todo o bem, passamos ao próximo passo e percebemos que, na medida em que este bem infinito entra em nossa experiência, trazemos à tona a beleza e a generosidade desse infinito. Sem ela, não seríamos nada. Sem ela, não poderíamos fazer nada. Tal ensinamento é transcendental e é uma inversão do senso comum da existência humana. Por exemplo, o conceito mundial do suprimento é que nós temos que sair e obtê-lo. Temos que trabalhar por ele, planejar, esquematizar ou roubar, mas de uma forma ou de outra nós temos que o obter. Este ensinamento inverte isso e diz que o fluxo do Espírito de Deus em nós é o segredo do suprimento, mas isto é algo que dificilmente poderíamos sair e contar ao homem na rua. O mundo também acredita que os remédios materiais são absolutamente essenciais, então não seria tolice tentar dizer a alguém que deposita sua fé em tais remédios que, por mais eficazes que sejam, existe uma maneira mais eficaz? Quantos deles poderiam entender isso e aceitar tal ideia? Ora, seria tão ridículo como dizer que não é necessário rezar a Deus pelo nosso bem. Sei disso porque, quando fiz esse tipo de afirmação, vi o choque no rosto de pessoas que estavam bem treinadas em crenças religiosas. Não rezar a Deus pelo nosso bem? Impensável. Mas como podemos pedir a Deus algo que Deus deve saber que já precisamos? Deus não é onisciência, todo conhecimento, toda sabedoria? E se Ele é, não é pecado a oração que pede, implora e suplica a Deus pelas coisas deste mundo? A oração, porém, que se volta para o Pai e pede: abra meus olhos, ilumina-me, dá-me luz, seja uma luz dentro de mim, brilhe e se expresse através de mim, prepara-me para ser um veículo melhor para a Tua graça, um melhor servo da Tua vontade. Aproxima-se de forma mais elevada de oração, que é a comunhão com Deus. É como a relação que existe entre duas pessoas que se entendem profundamente e que se sentam numa montanha ou junto a um riacho, olhando para a paisagem, desfrutando das grandes delícias das montanhas.
É como a relação que existe entre duas pessoas que se entendem profundamente e que se sentam numa montanha ou junto a um riacho, olhando para a paisagem, desfrutando das grandes delícias das montanhas, dos vales ou do mar, sem que nenhuma palavra passe entre eles, mas olhando um para o outro de vez em quando, em alegria mútua por esse grande privilégio de contemplar a obra de Deus. Duas pessoas tão completamente em sintonia que há apenas um lembrete ocasional. A lua não é linda? As estrelas não brilham intensamente esta noite? Apenas algumas palavras como estas e há comunhão. A verdadeira oração é assim. É quando alguém comunga com Deus e sente a presença divina nele e através dele, e em e através de todas as pessoas e tudo ao redor, e apenas sorri ocasionalmente e exclama: Pai, não é uma terra celestial que temos aqui? Este não é um mundo lindo? As pessoas não são maravilhosas? Essa é a oração de comunhão, e ela acontece depois de termos alcançado uma medida de vida pela graça, uma vida na qual Deus está se cumprindo como nossa experiência. Não é que Deus conheça nossas necessidades materiais e as supre. Deus nada sabe de nossa necessidade de automóveis, máquinas de escrever ou máquinas de lavar. Ele provavelmente não tem nem mesmo consciência de nossa necessidade de emprego, mas Deus nos fala em termos de cumprimento, e esse cumprimento é sempre em termos que podemos compreender. Deus fala conosco, e a mente interpreta isso em termos de notas de dólar, livros, emprego ou companheirismo. Deus fala como Espírito. Ouvimos o Espírito, mas o interpretamos de acordo com nossas necessidades, para aquilo que faz com que nos realizemos. João nos diz que Deus é amor. Se Deus é amor, por que pedir amor a Deus? Deus é amor. Deus não tem mais poder para reter o amor do que Deus tem poder para reter colheitas no solo, ou peixes no mar, ou pássaros no ar. É função da vida cumprir a si mesma, e isso em medida infinita e abundante. Durante a Grande Depressão dos anos 30, igrejas em todo o mundo estavam abertas dia e noite para aqueles que queriam orar a Deus por suprimento. E você sabe tão bem quanto eu que não havia falta de suprimento. Os oceanos estavam cheios de peixe. O Maine, um estado americano, nunca ficou sem um excedente de batatas. O Sul nunca ficou sem algodão. O Meio Oeste sempre teve gado e trigo mais do que suficiente. De fato, estas coisas eram produzidas de forma tão abundante que todos os dias da semana milhares de trens ferroviários e caminhões eram enviados carregados de comida para serem jogados no oceano ou para serem queimados. As lavouras eram aradas e os agricultores eram pagos para não as cultivar, e todo o tempo as igrejas estavam abertas dia e noite, cheias de pessoas orando por mais suprimento. O que o mundo teria feito se Deus tivesse sido capaz de aumentar o suprimento? Teria tido o dobro de alimentos para jogar no oceano e o dobro de alimentos para queimar. Não fazia sentido, então, orar a Deus por suprimentos, e não faz sentido fazê-lo agora, a menos que queiramos orar a Ele para que nos traga isso até nossa porta em um caminhão. Deus já está produzindo mais do que as pessoas desta terra estão usando. No entanto, neste exato momento, em todo o mundo, há aqueles que estão orando para que Deus aumente o fornecimento na terra. Se Deus duplicasse a quantidade de bens na terra, as pessoas que estão orando por ela provavelmente não obteriam nada disso. Todas as orações que já foram enviadas a Deus por mais comida ou mais roupas foram simplesmente um desperdício de palavras e de tempo. Há uma maneira de trazer a infinidade de suprimento para a nossa experiência, mas essa maneira não é repetindo muitas palavras ou cantando canções sentimentais e acreditando assim que Deus de alguma forma vai começar a nos dar o que até agora Ele tem nos ocultado. Não, esse não é o caminho. A maneira de restaurar a normalidade, a harmonia e a abundância
não é orar a Deus para aumentar o suprimento, que já é maior do que podemos usar, mas sim para nos tornarmos conscientemente um com essa fonte, para que ela possa fluir. É como a eletricidade que usamos todos os dias. Deve haver um contato com a fonte de energia antes que essa energia possa fluir e funcionar. A sala em que estamos sentados pode estar cheia de tomadas elétricas. As paredes podem estar forradas com fios elétricos, mas não faria bem nenhum sentar-se orando por eletricidade. O aparelho deve ser ligado à tomada antes que a energia possa fluir. Assim é conosco. Deus é a própria vida do nosso ser, o próprio amor e a própria fonte do nosso ser. Mas devemos nos sintonizar. Devemos reconhecer e realizar nossa unidade. Nossa oração, então, nunca será uma busca, nunca será uma tentativa de ganhar mais verdade, mais vida ou mais amor. Nunca será uma busca de qualquer forma de demonstração, exceto uma, e esta é a demonstração da presença de Deus. E por isso é inútil rezar qualquer oração no sentido de um desejo de conseguir, de realizar, de alcançar ou de demonstrar. A única oração legítima que nos resta é um obrigado, Pai. E por isso é inútil rezar qualquer oração no sentido de um desejo de conseguir, de realizar, de alcançar ou de demonstrar. A única oração legítima que nos restará é um obrigado, Pai, e um sentar-se no silêncio em doce comunhão com a suave presença que já está dentro do nosso próprio ser. Esta presença não será acrescentada a nós. Não. Ela será revelada dentro do nosso próprio ser. Você vê por que o desejo é errado? É o reconhecimento de uma falta. Jesus disse: pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Implore, suplique, bata, peça, mas peça pelo Espírito, pela iluminação espiritual. Peça a realização de Deus e ore por ela. Peça os dons do Espírito. Peça ao Espírito coisas espirituais. Paulo disse: porque não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós. Reconheça então, quando for orar, que você não sabe pelo que orar, e assim, o que você está orando é luz espiritual, iluminação espiritual. Suponha que Deus pudesse ser tão personalizado a ponto de estar disponível para você aqui e agora, pelo que você rezaria? Algo chamado casa, dinheiro, companheirismo ou um lugar de estacionamento? Ou pela presença de Deus? Se você estivesse segurando a mão de Deus, não saberia que, na intimidade dessa associação, Deus conheceria a sua necessidade e a proveria? Então, a única coisa pela qual você rezaria é por Deus. Deus realmente é tão disponível e tangível como se Ele estivesse aqui de pé, visivelmente segurando a sua mão. Por quê? Porque Deus é onipresente. Deus é a própria onipresença. Deus é a vida e a plenitude de todo o ser. Portanto, se você tem Deus, por que você tem que pedir por Deus em um lugar no estacionamento? Se você tem Deus, por que você tem que pedir por Deus em um emprego? Oh, não. Seria suficiente pedir por Deus e obtê-lo. Isso seria suficiente para qualquer pessoa, como todos os que já experienciaram Deus descobriram. Na presença de Deus, não há mais nada pelo que orar. Você profana a oração se traz a ela uma preocupação, receio, medo ou um desejo por qualquer coisa ou pessoa. Como se pode acreditar em Deus e temer ou duvidar do resultado? A partir deste momento, você perde então o privilégio de orar por qualquer pessoa,
qualquer coisa ou qualquer condição. Toda a sua oração torna-se uma canção contínua de gratidão por Deus ser amor, por Deus estar aqui e por Deus estar agora. Deus é a inteligência onisciente, o princípio da nossa existência, o Pai amoroso. A oração torna-se assim um reconhecimento da presença de Deus, uma comunhão com Deus, um repouso no seio de Deus, um segurar na mão de Deus, um sentimento da presença divina. Isto é oração e nada mais é.